vai dar, então, início, né, à palestra do professor Gustavo Henrique Tuna, né, aqui na nossa Universidade Federal de Uberlândia. O professor Gustavo, né, é um velho conhecido meu, há uns quase 20 anos que a gente não se vê, acredito, né, Gustavo? Sim, acho Mas que a sim. gente... você mencionou a data aí da defesa do seu mestrado, foi a mesma data aí da defesa do meu doutorado, mesmo ano, né? Aham. E lá 2003, já estamos quase em 2023, né? Ano que vem já é 2023, vai fazer 20 anos aí, mais ou menos, que a gente É, não se vê, né? Acho que a gente não chegou a se encontrar depois, né, da acho época que, lá de Unicamp, né? acho que Acho que não. não. E aí eu quero, já de antemão, dizer que eu agradeço muito sua participação aqui conosco. É um grande privilégio de poder te receber na UFO, né, como palestrante, também na nossa disciplina, né, de tópicos especiais de historiografia brasileira, né, que tem tudo a ver com a sua especialidade, sua área de formação. Né? O Gustavo, como eu acabei de falar, né, ele tem a graduação dele na Unicamp, né, graduação em História na Unicamp, mestrado também no programa de História da Unicamp, e o doutorado na USP. Se eu não me engano, se eu conferir certo no seu currículo hoje, foi em 2009, né, que foi Isso. terminado. O Gustavo tem um trabalho importante, né, sobre a obra do Gilberto Freire, que ele realizou no mestrado dele, né, em 2003, e o doutorado dele sobre um poeta, uma figura também importante, né, das letras brasileiras do século XVIII, né, início do século XIX, se não me engano também, né, o Silva Barenco, né, pessoa ligada às luzes, né, ao século Ah, das luzes na nossa América Portuguesa. é. E tem vários outros trabalhos também sobre outros intelectuais brasileiros, né, que ele vem estudando e publicando ensaios a respeito, críticas, biografias, né, como pesquisador e como editor também da editora Global, né, da qual ele faz parte desde 2003, né, na qualidade aí também de editor. Ele foi um dos editores, né, na verdade, do conjunto de obras que tem sido lançados, né, do Gilberto Freire pela editora Global, e entre elas a China Tropical, né, do Gilberto Freire, que é uma obra que nós estamos utilizando na nossa disciplina aqui, né, de tópicos especiais de historiografia. Os alunos leram, porque um dos textos é um dos ensaios do Gilberto Freire, né, presente nessa obra, também presente em Sobrados no Campos, né, uma das suas obras-primas, né, do autor. Enfim, é uma grande satisfação, um privilégio ter uma participação tão qualificada aqui, um especialista tão importante no Brasil da obra do Gilberto Freire, para poder discutir a respeito desse trabalho conosco. Quero dar as boas-vindas, né, para ele e também para todos e todas as presentes, né, que aqui estão, sejam os nossos estudantes da disciplina Tópicos Especiais de Historiografia, e também outros estudantes aqui da UF e de outras instituições. A gente teve inscrições aí variadas, de pessoas de fora também. Todos e todas sejam muito bem-vindos. Nós estamos fazendo a gravação, como todos sabem aqui, né? Então, posteriormente, já na semana que vem, eu pretendo disponibilizar isso no canal do Educan, né, do nosso laboratório, né, do YouTube, né, para que isso seja então disponibilizado ao público interessado, e também para aqueles estudantes que não puderam, por um motivo ou outro, estar presentes aqui hoje. Tá bom? Então, muito obrigado, Gustavo. Eu passo já a palavra, né, para você. Eu pedi também, em função do nosso uso de banda, né, da internet, quem nesse momento tiver com a câmera aberta, né, ou com o áudio aberto, a gente interrompa, né, o áudio e o vídeo, e só retome depois, se for o caso, numa interação. A não ser que o Gustavo prefira as nossas, né, as nossas imagens, que às vezes eu confesso, como professor, eu gosto muito da câmera aberta, né, que a gente tem um Ah, contato visual. sim, por Fica a seu mim. critério. Não, por mim pode deixar a câmera aberta, todo mundo. Eu não sei a questão aí da transmissão, se piora, se melhora, eu não tenho ideia, mas por mim pode A deixar a gente pode câmera fazer aberta. um teste. Se a coisa começar a ficar meio instável, eu posso dar um toque e a gente vamos tentar melhorar a transmissão desligando as câmeras, mas enquanto estiver bom, eu acho que funciona. Eu, como professor, eu gosto mesmo do contato visual. Tem muita comunicação que funciona ali no olhar, né, na reação facial da pessoa.
né, e já é tão impessoal, né, esse ambiente que a gente está se acostumando com ele, o ambiente remoto, né, a câmera pelo menos deixa um pouco menos impessoal. Então, sim. Tá, então, muito bem-vindo, Gustavo, prazer em recebê-lo, uma grande satisfação. Contigo fica a palavra. Tá bom. Bom, obrigado. Eu queria agradecer, então, mais uma vez, o professor Guilherme pelo convite de falar sobre, né, a relação do Gilberto Freire com o Oriente. É um tema assim muito presente na obra dele, né, o Oriente. E eu fiz uma apresentação aqui, assim, procurando falar não só assim, né, dos textos mais conhecidos dele, como, né, vocês leram aí na disciplina, né, o capítulo Oriente e Ocidente, né, que é um capítulo do livro China Tropical. O China Tropical, esse capítulo Oriente e Ocidente, ele é na verdade, ele é, né, como vocês viram, né, ele é um capítulo dos Sobrados e Mucambos, né? O Sobrados e Mucambos, ele foi escrito em 1936 e em 1951 o Gilberto Freire adiciona mais 5 capítulos ao livro, né? E aí o livro vira, né, ganha mais um volume, e o China Tropical é uma obra que ela foi organizada em 2003, foi organizada pelo professor Edson Nery da Fonseca, que era um dos maiores, assim, amigos do Gilberto Freire e grande conhecedor da obra dele, e também um grande biblioteconomista, né? Se vocês digitarem o nome Edson Nery da Fonseca, vão encontrar vários livros de biblioteconomia. E esse livro China Tropical foi organizado pelo Edson Nery da Fonseca com vários textos do Gilberto Freire para a editora UNB. E aí, posteriormente, esse livro acabou sendo reeditado, né, pela Global, né, com um prefácio do professor Vamire Chacon, tá, que, se não me engano, era da UNB. E então eu vou começar minha apresentação aqui. Eu preparei um PowerPoint, não é o do Deltan Dallagnol, mas a gente tenta se comunicar. Eu vou colocar aqui na tela inteira, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Não. Peraí, vamos ver. Não está aparecendo, né? Tá? Tá aparecendo. Agora tá. Agora tá, né? Às vezes é um pouco demorado, mas agora tá. Tá. Tá sendo possível ver, então. Tá sendo possível, né? Sim, tá bem visível, tá. Então, assim, né, o nome que eu dei para a apresentação, Encontros e Aproximações, né, porque eu acho que o Gilberto Freire ele concebeu a visão dele sobre o Oriente a partir de encontros que ele teve, né, com pessoas, né, eu vou falar isso mais à frente, e ele se aproximou através das fontes que ele tinha à disposição, né. Eu coloquei aqui, né, um primeiro trecho do Casagrande Senzala, né, do capítulo propriamente dito, o colonizador português, antecedentes e predisposições, né. Mas o Casagrande Senzala não é o primeiro texto em que o Gilberto Freire escreve sobre o Oriente, né. O Gilberto Freire ele escreve sobre o Oriente, por exemplo, já na dissertação de mestrado dele, que antecede em 11 anos, né, o Casagrande Senzala. O Gilberto Freire, né, ele nasce em Recife, né, no ano de 1900, né, permanece em Recife até os 17 anos, aos 18 ele vai para os Estados Unidos para fazer um curso de
bacharel, equivalente a um bacharel na área de letras na Universidade de Baylor, né, no Texas. E aí, do Texas, ele vai para a Universidade de Columbia, em Nova York, onde ele faz o mestrado dele, né, em Ciências Sociais. E nesse mestrado ele escreve um texto, né, que é a dissertação de mestrado dele, que se chama, né, traduzindo, né, Vida Social no Brasil nos meados do século XIX. E nesse texto já está presente né, ele já comenta a presença do Oriente, né, na formação histórica brasileira, né. E no Casagrande Senzala, aí de fato, né, que é um livro, é a obra mestre dele, né. Aí o Oriente ele é uma presença, né, bastante maciça assim, né, no livro, né. Nesse eu coloquei esse trecho, né, do Casagrande Senzala para se ter uma amostra, né, dessa presença, né, e de como é importante na concepção dele sobre, né, sobre a formação histórica, né, brasileira. Então, eu vou me permitir ler aqui. Ele fala, nesse trecho do capítulo, né, do colonizador português, antecedentes e predisposições, né, que está no Casagrande Senzala. Ele fala, o ponto a destacar é a presença, não esporádica, porém farta, de descendentes de moçárabes, de representantes da plebe enérgica e criadora, entre os povoadores e primeiros colonizadores do Brasil. Através desse elemento moçárabe é que tantos traços de cultura moura e mourisca se transmitiram ao Brasil. Traços de cultura moral e material. Debané destaca um. A doçura no tratamento dos escravos, que na verdade foram entre os brasileiros, tanto quanto entre os mouros, mais gente de casa do que besta de trabalho. Eu, né, selecionei esse trecho, né, não é à toa, porque assim, né, além dele enfatizar, né, a presença árabe, ele coloca, né, ele ancorado num viajante, né, estrangeiro, ele mostra como a influência árabe teria, né, ajudado, né, a que a escravidão fosse, né, mais amena do que no Brasil do que em outros lugares, né, que é, digamos, um dos argumentos de maior destaque e de maior polêmica, né, da obra dele, né. Isso é algo que, né, que gerou, né, muita, e gera ainda hoje, né, claro, né, muita polêmica, né, essa ideia digamos, da escravidão mais amena se comparada a outros lugares como os Estados Unidos, né, isso aparece também, né, no Casagrande Senzala, né, e também em outros textos do Gilberto Freire, como essa dissertação de mestrado que eu mencionei há pouco. O Sobrados e Mucambos, né, que é de 36, né, como eu mencionei há pouco, né, na segunda edição do livro, de 1951, o Gilberto Freire adiciona 5 novos capítulos em relação a essa edição de 36, né, e um desses 5 novos capítulos é exatamente o Oriente e o Ocidente, que é o que vocês leram, né, vocês leram já, acho que na aula anterior, né. O Gilberto Freire ele tinha esse costume de reescrever muitos livros dele nas edições, ao longo das edições. Ele tinha era uma prática muito corrente dele, ele responder às críticas recebidas ao livro nas reedições. Ele responde às críticas, às vezes, no corpo do texto. Muitas vezes ele respondia às críticas em nota, né? Era uma obsessão dele. E no Sobrados e Mucambos talvez tenha sido o livro que ele mais assim mexeu, né? A ponto de tornar o livro que era um volume, né? Ganhar mais um volume, né? E esse capítulo, né? Eu pincei aqui uma passagem que vocês leram,
que ela é bastante emblemática. Logo da primeira página, né, que ele diz o seguinte: né, a verdade é que o Oriente chegou a dar considerável substância, e não apenas alguns dos seus brilhos mais vistosos de cor, à cultura que aqui se formou e à paisagem que aqui se compôs dentro de condições predominantemente patriarcais de convivência humana, em geral, e de exploração de terra pelo homem e dos homens de uma raça pelos de outra, em particular. E não só substância e cor à cultura. O Oriente concorreu para avivar as formas senhoris e servis dessa convivência entre nós, os modos hierárquicos de viver o homem em família e em sociedade, modos de viver, de trajar, de transportar-se, que não podem ter deixado de afetar os modos de pensar. Então, eu também escolhi essa trecho, né? Não é à toa, é que nesse trecho ele mostra, digamos, a meu ver, ele mostra as razões pelas quais ele considera, né, o Oriente tão importante, né, na formação, né, do ponto de vista dele, na formação histórica brasileira. Né? Ele posiciona a ideia de hierarquia, né, das sociedades orientais como algo que foi muito importante, né, para ser, digamos, adaptado e retrabalhado e consumido, né, nesse processo de formação, né, da sociedade brasileira. Né? Isso então, bastante... essa passagem, ela deixa bastante, a meu ver, bastante clara, né, um dos motivos pelos quais ele tinha essa afeição pelo Oriente, né, pelo que ele acreditava ser o respeito pela hierarquia, né, que era algo que ele tinha muito apreço. Né? E, assim, né, o Gilberto Freire, grande parte dos momentos em que ele se debruça sobre o Oriente é para falar mais propriamente da presença do Oriente no cotidiano, né, da população. Né? Então, o Gilberto Freire, ele é conhecido, né, isso, na verdade, é uma leitura mais dos anos 80, 90, né, por ter sido alguém que se dedicou, no Brasil, a estudar a história do cotidiano. Né? Ele, a partir dos anos 90, né, muitos estudiosos se debruçaram, né, sobre a obra dele e passaram a vê-la como, lógico, com todos os senões que se pode colocar em relação ao conservadorismo ou à posição política, né, que ele veio adquirir nos anos 60, né? Nos anos 90 há uma grande viragem, né, acerca da obra do Gilberto Freire, e vários estudiosos passam a considerar o Gilberto Freire uma das primeiras pessoas que se dedicou, que acabou deixando para um segundo plano uma história política, e carregou a tinta, né, e se dedicou mais afinco à história do cotidiano. Né? Então, esse trecho aqui que eu selecionei desse capítulo Oriente e Ocidente, ele mostra bem isso. Né? Pois não se vence o trópico sem, de algum modo, ensombrá-lo à moda dos árabes ou dos orientais, sem ruas estreitas, sem chales, planos da costa, guarda-sóis orientalmente vastos para as caminhadas sob o sol dos dias mais quentes, sem sobrados de grandes árvores asiáticas e africanas, como a mangueira, a jaqueira, a gameleira, em volta das casas, nas praças e à beira das estradas, sem telha côncava nos edifícios, sem largos beirais arrebitados nas pontas, em cornos de lua, sem casas de telhado acachapado no estilo dos pagodes da China, sem varandas ou copiar a moda indiana ou dos bangalôs da Índia, nas habitações rústicas, sem cortinas, sem rótulas,
ou sem gelosias nas casas ou sobrados de cidade, sem esteiras de casas forrando o chão, sem colchas da Índias na cama dos ricos, sem refrescos de tamarindo, de limão, de água de coco nas horas de calor mais ardente, sem muito azeite, muito cravo, muita pimenta, muito açafrão avermelhando a comida, avivando-a, requeimando-a, para melhor despertar esses valores orientais. O Brasil assimilara-os através do português, do mouro, do judeu, do negro. O Brasil fizera os valores seus. Ao findar do século XVIII, eram valores brasileiros. Essa passagem, né, ela também deixa muito assim, evidente, né, e o Gilberto Freire, ele valoriza, né, todas as, digamos, heranças orientais em virtude, né, da importância que ele dá ao período colonial na formação, né, brasileira, né. O Gilberto Freire, vocês devem ter notado que nesse capítulo, né, Oriente e Ocidente, né, ele começa a criticar, né, um processo de europeização que começa a haver a partir da chegada, né, da corte portuguesa, né, em 1808. E isso deixa bastante claro, né, que ele acaba, digamos, considerando como o período ideal, né, o período do passado brasileiro ideal para ele seria o período, né, colonial, né, a partir ali do começo do século XIX, né, mais propriamente depois, né, da independência, né, começa a haver começam a haver mudanças, né, na sociedade, a urbanização, né, e isso, né, do ponto de vista dele, mostra, né, um desequilíbrio, né, daquilo que podia ser considerado, né, a verdadeira identidade, né, o verdadeiro caráter nacional, digamos assim, né. Então, assim, né, essa abordagem do Gilberto Freire sobre o Oriente, ela é muito baseada nessa visão que ele tem, né, nessa valorização que ele tem, né, da história do cotidiano, principalmente, né, da cultura material, né, da alimentação, do vestuário, da habitação, do transporte, né, no modo de ver dele, esses elementos eles são uma espécie assim de tradutores de um modo de vida que deve ser resgatado, né. Ele fala, né, então, que nesse capítulo que vocês leram, ele menciona, né, o comércio constante, né, as trocas que haviam entre o Oriente e a América Portuguesa, né, em que pese as proibições aos navios de nações estrangeiras, né, ele demonstra, né, a intensa troca, né, que depois a historiografia posterior, né, vai deixar bastante evidente, né, entre o Oriente, né, e a América Portuguesa, né. Ele faz isso através de anúncios, né, de jornal, que ele demonstra, né, que havia uma grande, digamos, avidez, né, pelos produtos, né, que vinham do Oriente, né, como os chás, os panos, vestidos, lenços, louças, pratarias, né. Então, essa ênfase dele no cotidiano é algo muito constante para valorizar, né, as chamadas heranças, né, orientais. Eu coloquei aqui algumas nesse ponto aqui, eu acho importante enfatizar para entender essa concepção de história do cotidiano dele. Eu acho interessante trazer aqui qual foi, digamos, a escola historiográfica que marcou ele, né? Que é algo que não é muito conhecido, assim, né? Que é
a New History norte-americana, né? Geralmente, quando se fala em história do cotidiano, né, vocês devem ter estudado nas disciplinas de introdução ao estudo da história, introdução aos estudos históricos ou teoria da história, né, enfim, a revista dos Annales, né, o grupo, né, de historiadores franceses, né. Agora, é importante pontuar que, né, e é isso que eu estou trazendo aqui, né, que um pouco antes, né, da revista dos Annales, aconteceu né, se organizou nos Estados Unidos, né, no final dos anos 10, começo dos anos 20, né, um grupo amplo de pesquisadores, né, de ciências sociais, de historiadores, principalmente, cientistas sociais, cientistas políticos, economistas, né, geógrafos, da Universidade de Colômbia, né, nos Estados Unidos, que estavam propondo, né, que propuseram uma renovação dos estudos históricos de uma forma muito, né, semelhante ao que seria colocado depois pelo Mark Bloch e pelo Lucian Freire. Né? Dois desses livros, inclusive, assim, estão lá na... eu coloquei aqui dois livros de dois desses estudiosos norte-americanos, né, que estão lá na biblioteca do Gilberto Freire, né, lá no Recife, que fica lá no bairro de Apipucos. Esses são dois livros aqui. Um deles chama The New History and the Social Studies, de 1925, do Harry Elmer Barnes, e o outro, que é uma coletânea, que chama Recent Developments in Social Sciences, de 1927, organizado pelo Edward Carl Hayes. E assim, esse grupo era um grupo bastante amplo, tinha antropólogo como, por exemplo, o Franz Boas, que é um antropólogo norte-americano, que exerceu uma grande influência, né, sobre o Gilberto Freire, um antropólogo, né, considerado antropólogo da cultura, né, e que o Gilberto Freire se refere a ele bastante no prefácio da primeira edição do Casagrande Senzala. Tinham também historiadores como o Frederick Turner, né, que é bastante conhecido por trabalhar a questão da fronteira, também está nesse grupo, né, da New History. Um historiador economista bastante importante, que é o Charles Beard, né, também está dentro desse grupo. E esse grupo, sim, ele exerceu, né, uma influência grande nesse período, né, e o Gilberto Freire estava lá nesse momento, né, fazendo mestrado, e conheceu muitos deles pessoalmente, né, e também leu, né, e até continuou lendo, né, porque esses livros aqui, por exemplo, esses dois livros que eu mencionei, que são posteriores à estada dele durante o mestrado, né, ele termina o mestrado em 22 e em 23 volta para o Recife. Agora, já me perguntei assim, por que eles não tiveram a mesma reverberação dos análises, né? De fato, isso é algo que fico pensando, né? Eu acredito que um dos motivos é que, bom, lógico, né, a preponderância francesa, né, na academia, né, e eles também não, à exceção talvez do Frederick Turner, né, mas nenhum deles escreveu uma obra que tivesse, que exercesse tanta, né, que se tornasse tão popular como se tornou popular, por exemplo, os Reis Taumaturgos, né, do Mark Bloch. Eles escreveram obras, né, sobre determinados temas, mas eles acabaram, acho que, escrevendo mais obras teóricas propriamente ditas do que obras propriamente sobre temas, né? Ou o que eles escreveram acabou não ganhando muito conhecimento, né? Acabou não reverberando na academia, né? O que não aconteceu com os análises. Né? Eu coloquei um trecho aqui de um desses livros, né? Do Harry Elmer Barnes, né? Para se ter uma ideia de como
a proposta da Daniel Risto é bastante similar ao que depois vai ser proposto pelos Zanardi, né? Pela primeira geração dos Zanardi. Deu uma tradução livre aqui, eu vou me permitir ler mais uma vez. Eles falam, essas novas ciências, né, que estão surgindo, né, essas novas ciências são a ciência da vida ou biologia, a ciência do homem ou antropologia, a ciência da mente ou psicologia, a ciência das relações industriais ou economia, a ciência da relação do homem com seu ambiente ou antropogeografia, a ciência do controle da comunidade ou ciências políticas, a ciência das relações sociais ou sociologia. Cada uma dessas ciências representa um novo conjunto de interesses que se desenvolveram como resultado de uma necessidade vital por esse tipo de informação e análise. Seu espírito e suas tendências reagiram sobre a história para dar-lhe um conteúdo mais amplo, completo e humano. Então, essa proposta, né, de recorrer às variadas disciplinas, né, para se entender, né, os processos históricos, ela está presente, né, nesse grupo da New History. Nesse capítulo, né, que vocês leram, eu achei algo que eu acho importante, né, eu acho, bom, tem várias coisas que são relevantes, mas eu acho interessante destacar, né, digamos, alguns argumentos que o Gilberto Freire acaba desenvolvendo de forma até bastante corajosa, né, para a época, né, nos anos 50, né, pós-guerra, né, que esse capítulo, né, ele é publicado em 51. Ele faz como vocês devem ter visto, né, ele faz uma defesa, né, até das populações asiáticas, né, que vieram para o Brasil, né. Ele utiliza, né, o termo da época, né, os Xins ou Chinas, né, que vieram trabalhar aqui no campo, né, ao mesmo tempo, né, que os escravos estavam, né. E ele também denuncia um certo clima, né, um grande clima, na verdade, de racismo, né, que havia no Brasil por parte das elites, né, em relação a essas populações, né, essa ideia do perigo amarelo, né, é algo que estava bastante latente, né, já, né, nesse período, né, e o Gilberto Freire ele comenta isso, ele parte já principalmente dos textos dos viajantes, né, para flagrar, né, esse clima de bastante perseguição, né, em relação às populações asiáticas, né. Isso eu acho que é uma inovação assim bastante admirável assim nesse período, né, pós-guerra, né. Aqui eu vou passar para um período que eu acho que foi fundamental para o Gilberto Freire conceber, né, a visão dele sobre o Oriente, que é o período do início dos anos 50, bem do início mesmo, em que ele faz uma viagem, né, por Portugal e por algumas colônias ultramarinas, né, a convite do Salazar, né. Ele, nesse período, né, em 1951, Gilberto Freire ele já era um intelectual de renome internacional. Ele tinha acabado de exercer o mandato de deputado federal, né, ali entre 46 e 50. Ele já havia dado aula em universidades norte-americanas, né, e permanecia no Recife, né. Isso foi uma coisa que ele é uma marca da trajetória dele até o seu falecimento em 1987. Né? Ele se estabeleceu no Recife, saiu algumas vezes, né, para dar aulas nos Estados Unidos, também na França, também em Portugal, mas a base dele era o Recife. Né? Isso é algo que é bastante também discutido, né, que ele teve convites, né, para ir até para aqui para o Sudeste, né, tem até ele foi convidado para fazer parte, por exemplo, né,
Isso é uma coisa que acho que algum de vocês já devem saber. Ele foi convidado para fazer parte, pelo Florestan Fernandes, ele foi convidado para fazer parte da banca de 2 orientandos do Florestan Fernandes, né? O professor Ottaviani e o Fernando Henrique Cardoso, né? E ele acabou não aceitando, né? O Florestan Fernandes até faz um segundo convite a ele, insistindo, mas ele acabou não vindo fazer parte da banca, né? Provavelmente porque imaginava que, né, que seria bastante alvo de críticas, né? E o Gilberto Freire, ele sempre, então, ele dialoga, né, com a historiografia, né? Como eu disse, nos livros dele, ele retrabalha os livros constantemente, respondendo às críticas, mas permanece sediado, né, no Recife. E nesse período dos anos 50, nesse início dos anos 50, ele se dirige, né, a convite do Salazar, né, do ditador, para Portugal, para fazer essa visita, né, a Portugal e algumas colônias. Então, ele começa a viagem para Portugal e vai para Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Goa, Angola e Moçambique. É uma viagem que vai de agosto de 51 até fevereiro de 52, né? Na volta de Moçambique, ele passa ainda na Ilha da Madeira, e da Ilha da Madeira ele depois retorna ao Brasil. E dessa viagem, né, ele concebeu, né, escreveu 2 livros, né? Um que é um diário da viagem, que é um livro que é publicado logo no ano seguinte que ele volta, que é o Aventura e Rotina, Sugestões de uma Viagem à Procura das Constantes Portuguesas de Caráter e Ação. E um outro livro que chama Um Brasileiro em Terras Portuguesas, né? Introdução à possível lusotropicologia, acompanhada de conferências, discursos proferidos em Portugal e em terras lusitanas e ex-lusitanas da Ásia, da África e do Atlântico, né? Também de 1953, né? Esses 2 livros. O Aventura e Rotina, ele é interessante, né, que esse livro ele coloca, né, os livros dele, vocês devem ter notado, né, muitos deles têm esse binômio, né, essa tese e antítese, né, tem sempre só que no caso deles são sempre 2 coisas, são 2 elementos que, do ponto de vista deles, se misturam, né? E aí até é interessante, eu queria até chamar vocês para perceber um detalhe. O Casagrande Senzala, bom, tem a trinca, né, da interpretação do Brasil dele, né, que é o Casagrande Senzala, os Sobrados e Mocambos e o Ordem e Progresso. O Casagrande Senzala, se vocês repararem lá na capa, ele tem um E, o E entre o Casagrande e o Senzala é um E diferente, é um E comercial, né, digamos, né, aquele E da CIA, né, enquanto que o Sobrados e Mocambos e o Ordem e Progresso é um E normal. Isso não é à toa. Esse E, né, que tem no Casagrande Senzala, esse E comercial, né, entre as duas, entre Casagrande e Senzala, eles, na explicação do Gilberto Freire, ele significa a interpenetração dos mundos, né? E por isso que no Sobrados e Mocambos e no Ordem e Progresso, o E que está lá é o E normal, né? Porque, como eu mencionei anteriormente, né, na interpretação do Gilberto Freire, né, onde havia um equilíbrio entre o maior período de equilíbrio entre o que ele chamava, né, o equilíbrio de antagonismos, é exatamente o período colonial, né, que é o período, digamos, retratado, né, no Casagrande Senzala. O Aventura e Rotina, esse livro aqui, né, de 1953, ele é um livro que retoma esse binômio, né, essa prática que ele tinha de utilizar o binômio nos títulos, né? É um livro que vocês, quando se dedicarem a ler, vão ver que, né, é um livro onde ele faz um grande elogio, né, na grande parte do livro, né, à colonização portuguesa, né? Ele
o subtítulo do livro, né, é bastante revelador disso, né? Ele está em busca de constantes, né? Então, em muitos momentos, em vários dessas localidades, ele procura identificar semelhanças, né, desses processos de colonização com a colonização, né, portuguesa no Brasil. Ele está sempre né, comparando, né, e ele, no Aventura e Rotina, né, ele mostra assim, várias semelhanças, né, entre a América Portuguesa e Moçambique, entre a América Portuguesa e Angola. Eu selecionei aqui e assim, uma coisa que eu gostaria de falar, né? Esse livro é interessante porque o Gilberto Freire, ele tinha uma predileção bastante grande pelos livros de viajantes, né? É uma das principais fontes dele, né? Isso está dito lá no prefácio da primeira edição do Casagrande Senzala, né? E nesse livro, né, no Aventura e Rotina, é um diário de viagem, né? E então ele se sente, né, bastante, digamos, livre, né, para não escrever uma obra fechada, né? Ele está ali procurando relatar, né, descrever as coisas que ele está ali presenciando, né? Mas assim, fica bastante claro, né, que ele está ali bastante embebido, né, da visão sobre a colonização portuguesa que ele escreveu, né? Então, assim, é um relato, é um diário de viagem, mas ele está bastante, né, ele se coloca bastante, né, ele está impregnado, né, das visões, né, que ele já havia concebido, né, sobre a colonização, né? E em muitos momentos, né, o que ele acaba fazendo é tecendo, né, uma visão bastante que eu chamo assim, uma visão edulcorada, né, sobre a colonização nesses vários territórios do ultramar português, né? Eu acho interessante mencionar nesse momento, né, aqui da apresentação, é lógico, ele utiliza bastante os viajantes que vocês conhecem, né, que vocês veem nas notas dos livros dele, né, como os viajantes que todo mundo, né, conhece, né, os viajantes ingleses, né, Thomas Locock, Richard Burton, enfim, Depré, né. No entanto, né, eu queria enfatizar aqui para a importância de dois, não são viajantes propriamente ditos, mas dois cronistas, né, que foram a leitura deles é bastante importante para entender a visão, né, que o Gilberto Freire tem sobre, né, a herança oriental, né. Um desses livros é um livro, né, que é bastante polêmico, né, que é o Peregrinação, do Fernão Mendes Pinto, né, que é o Fernão Mendes Pinto é um cronista, né, que até o livro dele, Peregrinação, ele até beira o relato fantástico. Eu digo isso, ele, não sei se vocês já conhecem a história do Fernão Mendes Pinto, né, ele viaja pela Índia, pela China e pelo Japão, e ele passa por uma série de aventuras, ele assume várias profissões, ele até chega a ser escravo várias vezes, enfim, é um relato, né, bastante, digamos, ali tem um bocado assim, né, de criação. Agora, é importante que pontuar, entender a Peregrinação, né, esse livro no seu tempo, né? Ele é um livro que foi publicado em 1614, né, e que desde então teve várias reedições, e que é um dos livros mais, né, ao lado de Lusíadas, né, é um dos livros mais importantes, né, que acabou virando um símbolo, digamos assim, da colonização portuguesa, né, porque no Peregrinação, né, o Fernão Mendes Pinto mostra exatamente toda essa capacidade de adaptação do português às diferentes situações, né, que é algo que
está muito presente na obra do Gilberto Freire. E outro cronista bastante importante, esse já aparece mais citado, né, nos livros do Gilberto Freire, né, é o Garcia de Horta, né, autor do colóquio, né, colóquio dos simples e drogas e coisas medicinais da Índia, né, que é publicado em Goa em 1563. Né, o Garcia de Horta, ele é médico, né, e naturalista português. Ele faz esse livro, né, o Colóquios dos Simples e Drogas, no qual ele faz um estudo, né, logicamente é um estudo, né, do fim, né, da segunda metade do século XVI, mas ele faz uma descrição, né, das várias espécies, né, vegetais, né, principalmente da Índia, né, e o Garcia de Horta é constantemente né, mencionado pelo Gilberto Freire para exatamente pontuar todo esse universo de heranças da cultura material oriental. Para se ter uma ideia, né, para se ter uma ideia da influência tanto do Fernão Mendes Pinto, né, até existe uma anedota, né, que não seria Fernão Mendes Pinto, senão, né, em Portugal até se brinca, né, Fernão Mendes Minto. Mas para quem quiser ler sobre, né, o Fernão Mendes Pinto e sobre o Garcia de Horta, né, quem quiser saber por meio do Gilberto Freire, né, tem um livro do Gilberto Freire que chama Perfil de Euclides e Outros Perfis, que existe um texto sobre o Fernão Mendes Pinto e sobre o Garcia de Horta. Então, assim, apesar deles, digamos, principalmente o Fernão Mendes Pinto, né, não estar presente, né, nesses livros, né, de história, né, digamos, do Gilberto Freire, né, no Casagrande Senzala, a peregrinação, né, do Fernão Mendes Pinto é uma fonte muito, apesar de invisível, né, apesar de não estar citada, é uma fonte muito impactante para o Gilberto Freire conceber essa visão dele sobre o Oriente, né. Então, assim, aqui eu vou já parto aqui para a conclusão. Então, assim, né, o Oriente que o Gilberto Freire concebe, né, nos seus textos, ele no modo de vista dele, é um espaço, né, geográfico rico, né, de cultura moral e material, né. Então, essa expressão é dele, né, tá até nesse capítulo, né, o Oriente e o Ocidente, e é uma herança que foi, né, no ponto de vista dele, bastante importante, né, para a formação da sociedade brasileira, principalmente, né, teve seu auge no período colonial, né. O Oriente também eu esqueci acabei pulando aqui, peço desculpas. Eu selecionei aqui um trecho do Gilberto Freire falando sobre Goa. Acho que eu vou voltar aqui. Me permite ler aqui rapidamente, para se ter uma ideia dessa presença, né, de como o Gilberto Freire procura ver as constantes, né, entre a colonização portuguesa na América e num espaço oriental como Goa. Ele fala: Portugal uniu-se aqui a um clima, a uma vegetação, a um tipo tropical de homem e de mulher que, semelhantes aos do Brasil, resultaram em formas de homem e de mulher, de paisagem, de cultura, que lembram a todo instante as brasileiras. Acresce-se que desta parte do mundo, mais do que de qualquer outra, o português levou para o Brasil valores orientais que o seu gênio de povo, como nenhum plástico, compreendeu serem superiores aos europeus para a vida dos próprios europeus e dos seus descendentes em terras tropicais, donde o brasileiro vira encontrar na Índia a origem de muito traço de sua cultura e muito valor de sua paisagem,
que, graças ao português, adquiriu de velhas culturas e experiências orientais. Aqui se encontram as varandas de casa, hoje tão da arquitetura doméstica do Brasil. O copiar ou o telheiro em frente à casa, que aqui se estendeu não só às igrejas, como aos próprios cemitérios cristãos, protegidos contra as chuvas. A canja, que no Brasil é ainda mais prato nacional que em Portugal. Mangueiras, mães das mangueiras, hoje tão do Brasil como se fossem americanas e não indianas. Coqueiros dos chamados da Bahia, mas na verdade da Índia. Em compensação, a Índia portuguesa recebeu do Brasil, pela mão do português, o cajueiro, a mandioca, o tabaco, o mamoeiro e a rede. E essa é a parte, né, que ele, digamos, vê as semelhanças agradáveis, né, do ponto de vista dele, entre a América Portuguesa e Goa. E também tem uma outra parte que é bastante curiosa, é até engraçada, que tem a parte que ele começa a falar dos problemas de Goa, assim, né, ele comenta como a escola, ele visita lá a escola médica de Goa e ele repara que a escola está em completa decadência. Ele critica bastante o esgoto, né, na cidade, e até que chega um momento que ele comenta assim, né, que haviam perguntado para ele lá em Goa se ele não havia se espantado com a prostituição, né, em Goa. E aí ele comenta, de fato, ele registra isso no Aventura e Rotina, né? De fato, a prostituição que eu vejo aqui em Goa é muito semelhante à que eu vi em Lisboa, no Rio de Janeiro, né? Então, aí eu fiquei pensando, essas também são, né, as semelhanças entre entre os processos colonizatórios, né? Não, também, né, está ali presente, né? Mas, como eu disse, no Aventura e Rotina, o que está mais presente é, né, o elogio ao sucesso, né, do ponto de vista dele, da colonização portuguesa. Então, aí, voltando à conclusão, né, o Oriente, então, ele é visto pelo Gilberto Freire como o lugar, né, da tradição, né, que é algo que é bastante valorizado por ele, né? E como eu mencionei, né, o modo dele se aproximar do Oriente foi por meio, né, principalmente dos livros de cronistas e de viajantes estrangeiros, né, de bibliografia secundária, e também por meio, né, das viagens que ele realizou ao longo não só nesse período dos anos 50, mas ele faz outras, né. Digamos, ele concebeu a visão dele sobre o Oriente por meio dessas duas entradas, pelos encontros, né, pelas viagens propriamente ditas, e pelas aproximações, né, que ele pôde fazer através das fontes, né. E aqui essa ideia de aproximação, né, na verdade é uma ideia que eu acabo me inspirando no professor Fernando Novaes aqui, que ele tem um livro, né, que é chamado Aproximações, né, História e Historiografia, no qual ele, de uma forma bastante real e humilde, né, comenta que o que é possível fazer em história são aproximações, né, que não é possível se alcançar o real, né. E, a meu ver, o Gilberto Freire, as aproximações dele em relação à história, né, elas se dão através tanto das fontes, né, e dos encontros, né, dessas viagens que ele realiza, né, ao longo da vida dele. E acho que é isso que eu havia preparado. Queria agradecer, assim, e deixar aí o meu contato para, enfim, lógico, né, vamos abrir o debate, mas deixo aqui o meu contato para futuros prolongamentos desse debate. E obrigado. É estranho isso, né, no ambiente virtual, a gente não consegue bater palma de uma maneira eficaz.
né, fica aquela coisa meio diferente, né? Eu acho que preciso parar a apresentação, o Gustavo, né, do seu... Isso, melhor. Eu vou, primeiramente, abrir, né, espaço para aquelas pessoas que quiserem fazer pergunta, conferindo se tem alguma coisa no chat, parece que não. Se a gente quiser fazer as inscrições, tem um instrumentozinho, né, que é essa mãozinha, né, no Google Meet. Se as pessoas quiserem, né, se manifestar, é só clicar na mãozinha, eu vou abrindo uma fila aqui. E eu peço para que as pessoas se sintam à vontade, né, que não fiquem tímidas. Se precisar, a gente quebra o gelo, mas seria interessante já começar com uma participação. Quero agradecer demais, de novo, mais uma vez. Né? Eu gosto de agradecer em vários momentos, porque em cada momento você tem uma coisa nova para agradecer. Né? E eu acho que aprendi muito aqui com a aula, né, do Gustavo. Né? Ele trouxe várias outras obras, né, para iluminar aqui o nosso entendimento. Né? Várias outras obras do próprio Gilberto Freire, algumas referências do autor, né, tanto teóricas quanto referências também ligadas aí às fontes, né, que ele trabalhou, né, que ele percorreu. E isso traz uma riqueza muito, muito interessante, né, para nós também. Mas, enfim, eu gostaria, né, agora do público de ouvir questões, né, comentários. Não, nenhum inscrito por enquanto. Então, acho que eu vou quebrar o gelo, né? Vou fazer algumas questões, então, iniciais, tá? Né? Porque isso vai dando tempo das pessoas também pensarem em elaborarem alguma questão e também sentirem mais à vontade, né? Uma das coisas que assim, a gente até discutiu um pouquinho, né, na leitura do texto, e também por conta da gente ter lido antes do Gilberto Freire o Boxer, né, o Charles Boxer, foi essa relação do Gilberto Freire com o salazarismo, né, que finalmente eu consegui superar meu trava-língua. Sempre que eu ia falar salazarismo, saía tudo menos salazarismo. Acho que talvez seja um ato falho pela dificuldade que é pronunciar isso mesmo. Né? E hoje, mais uma vez, você trouxe, né, essa informação de que a própria viagem, né, que inspirou aí o Aventura e Rotina teria sido a convite do governo português, né? Então, né, ali, sobre o regime de Salazar, né, um regime que a gente sabe que foi um regime ditatorial, que durou décadas e décadas em Portugal, que era defensor de uma ideologia, né, da colonização portuguesa, né, que resistiu ao máximo, né, a manutenção das suas colônias na África, na Ásia, né, aquelas que ainda restavam, né, do antigo Império Português. E aqui no Brasil, o Gilberto Freire foi muito associado, né, essa perspectiva, né, política. O salazarismo teve uma importância grande, a gente sabe também sobre o movimento integralista, né, e alguns autores brasileiros desse período modernista, vamos assim chamar, flertaram bastante, né, ali na década de 20, 30, né, com o integralismo, né, e, portanto, com a expressão do fascismo, né, a gente pode dizer assim, o fascismo estricto, em lato sensu, né, não o fascismo estricto sensu só, às vezes até o próprio estricto sensu, mas sempre o fascismo lato sensu, né, via também esse filtro Salazar, né, do regime de Salazar. Daí, assim, uma questão que eu faria, assim, em relação à década de 30 e à década de 50, né, que são esses dois momentos aí que dizem respeito ao sobrado do câmbio, em particular, né, e ao texto Oriente-Ocidente, né, o que muda, assim, dessa relação do Gilberto Freire com o regime de Salazar, e o que muda em relação, por exemplo, à intelectualidade brasileira em relação àquela intelectualidade mais conservadora portuguesa que dá sustentação ideológica, né, àquele regime, né? E se essa dificuldade do Gilberto Freire de dialogar por exemplo, com a escola sociológica paulista, né, com o Francisco Fernandes, né, com o próprio Sérgio Buarque de Holanda, né, parece que teve também umas faíscas, né, se tem a ver com essa concepção, né, do Gilberto Freire de uma colonização quase que virtuosa, né, uma colonização portuguesa virtuosa, né, que de uma certa maneira assombrava politicamente, né,
aí a intelectualidade brasileira, vamos chamar assim, de mais progressista, né, de um olhar menos ufanista, né, dessa, dessa herança portuguesa, né. Por outro lado, assim, estou querendo fazer uma pergunta, queria fazer um monte de perguntas numa só, mas depois, se for o caso, a gente quebra em pedacinhos. Né? Por outro lado, assim, eu sempre vejo uma ambiguidade nessa posição do Gilberto Freire, né, na valorização, por exemplo, desse legado português, porque me parece que o português, né, do Gilberto Freire, é uma espécie de um camaleão, né, que não tem identidade própria. Assim, ele tem essas suas constâncias, né, nas suas práticas colonizadoras, mas ele se adapta às cores locais, né, e às culturas locais, e acaba que, por exemplo, essa presença portuguesa na colônia americana, né, no Brasil, em Gilberto Freire, essa presença portuguesa orientalizada, né, muito menos, muito diferente, né, de uma ideia de um português europeu propriamente dito, né? De tal modo que, por exemplo, comparando com o Robert Southey, por exemplo, né, lá no final do século XVIII, início do século XIX, né, que viu o português como aquele agente que vai levar, né, os padrões culturais da civilização europeia para os trópicos, né, naquela ideia do fardo homem branco, né, lá da Maleville, né, ou mesmo o Von Marx, né, que pensa o português como esse rio principal, né, da cultura brasileira, né, que interage com as outras duas raças, como ele chama, né, mas que seria aquele rio da civilização europeia, né, tanto o Salsa quanto o Marx, eles enfatizam, inclusive, a figura do jesuíta como essa ordem europeia, pan-europeia, né, que também, por sinal, é uma ordem colonial e ultramarina, né, que também se adaptou muito bem aos espaços em que se estabeleceram. Mas isso o Gilberto Freire me parece, diferentemente dessa tradição do século XIX, ele vê um português não europeu, né? Eu acho que essa é uma novidade na escrita dele, né? A partir dessas obras, né, seminais dele, que trazem essa ambiguidade. Seja, de um lado, a gente poderia pensar assim, o Gilberto Freire como um autor eurocêntrico, né? Ou lusocêntrico, né? Mas é esse lusotropicalismo também dele, né? Esse português é um europeu peronomútil, né? Um europeu mourisco, um europeu seduzido pela Índia, né? Que traz uma estética também dos chineses, né? Que se comporta, se veste, né? Se alimenta, vive, se transporta, né? A partir daquilo que ele encontrou nesse universo ultramarino, que é tudo menos europeu, né? Então, como é que fica essa ambiguidade? Para mim é uma questão mesmo no Gilberto Freire. Eu acho a riqueza dele está muito nisso também, porque às vezes é muito fácil a gente pegar o Gilberto Freire, jogar lá no Salazar e falar assim, esse cara só me incomoda. Né? Mas, por outro lado, ele incomoda e às vezes encanta também, né? Por essa cara diferente de português que ele apresenta, né? Que não é o europeu, simplesmente. Né? Mas, enfim, acho que já deu para quebrar o gelo. Tem uma pergunta, parece que a Raíssa trouxe no chat. Eu vou passar a palavra para você, Gustavo. Depois a gente vai recolhendo aí as perguntas. Assim, o Gilberto Freire até fala que o português ele vive uma indecisão étnica, né? E que a colonização portuguesa no Brasil ela é fruto do sucesso dessa indecisão étnica. E isso, pelo que me parece, assim, acabou, digamos, sendo utilizado pelo Salazar num momento que, para o Salazar, isso me parece que era muito, muito necessário. Né? Nesse período do começo dos anos 50, é o período em que começa a descolonização quer dizer, ele vai sair do poder, o Salazar, ele sai em 68, aí entra o Marcelo Caetano e fica mais um tempo, mas nesse período dos anos 50, a ideia, o Salazar, digamos que ele necessitava de alguém que fizesse essa defesa, né, desse modo português de exploração, né? E o Gilberto Freire, nesse momento, ele é alguém que tem um renome internacional, assim,
bastante pesado, assim, ele participa de conferências da ONU logo depois das duas guerras, assim, sobre como equilibrar as relações diplomáticas. Ele participa de um seminário nessa época acho que da ONU, chama Tensions That Cause Wars, tensões que causam guerras. E assim, a minha percepção é que o Salazar ele acaba encontrando no Gilberto Freire essa defesa, né, e acaba tentando tirar partido, né, dessa voz que estava em defesa da colonização. E ele não, digamos que o regime não se importa com essa caracterização do português como alguém fora da Europa clássica, assim, né? O que ele parece que está, digamos, preocupado é em ter alguém que defenda a colônia, né? O modo como tem um livro muito interessante de uma antropóloga lá de Portugal, que é sobre a relação do Gilberto Freire com o salazarismo, chama O Modo Português de Estar no Mundo. É de 1998. A autora é Cláudia Castelo. E ela demonstra muito bem essa relação, assim. Então, essa caracterização que o Gilberto Freire faz do português como alguém que é aberto, que é plástico, né, que é maleável, que é flexível, que é adaptável, né, é algo que de fato, né, é bastante, digamos, discrepa bastante, né, nos anos 20, nos anos 30, e é algo que não é problema para o regime salazarista. Eles não estavam, a meu ver, me parece que eles não estavam preocupados com a questão da pureza de Portugal. Eles estavam mesmo preocupados com a questão que no começo dos anos 50, na virada do fim dos 40 dos anos 50, Portugal está numa crise econômica muito grande, e as colônias começam a questionar a sua relação de dependência em relação a Portugal, né? Tem até assim tem um antropólogo que uma vez me relatou que teve um período quando encontraram petróleo em Angola, né? E aí informaram o Salazar de que havia sido encontrado muito petróleo em Angola, né? E aí falam que ele falou: nossa senhora, agora que trabalho, agora tem que explorar, agora tem que mandar a indústria, né? Ou seja, o atraso, né, econômico de Portugal era tamanho nesse período, né? E era preciso que houvesse assim alguém que propagandeasse, né, as vantagens, né, de ser português, né? E o Gilberto Freire acaba funcionando em grande medida como esse difusor dessa concepção, né? A Raíssa estaria fazendo uma pergunta mais ou menos na mesma direção, né? Acho que bem na mesma direção, né? Que ela parece não ter entendido exatamente o que significa essa defesa, né, do Gilberto Freire em relação à forma da colonização portuguesa, né? Eu acho que a resposta do Gustavo já deixou mais ou menos clara, mas se o Gustavo ainda quiser falar um pouco mais sobre isso, se a Raíssa também quiser complementar sobre qual é a dúvida, né, em relação a esse tema. Raíssa, você quer o Gustavo? Assim, se fosse tentar explicar, né, qual é essa defesa que ele faz, né, é uma defesa, né, em grande medida ancorada nessa visão de que Portugal soube equilibrar, né, as relações sociais, né, entre os dominantes e os dominados, né, entre as elites dominantes e os povos, né, índios escravos índios e escravos africanos, a ideia de que Portugal soube, digamos,
levar essa relação de uma forma equilibrada, sem violência, o que a gente sabe que não se verificou desde o período colonial até o período imperial e, enfim, até esse momento, né, do século XX, na primeira metade do século XX, né, a gente sabe o teor de violência que houve, né, nessas relações entre, né, a Portugal e as suas colônias, né. Então, mas o Gilberto Freire faz essa, né, essa defesa, né, a obra dele, em vários textos dele, ele principalmente o Casagrande Senzala, né, que é o texto mais conhecido dele, né, ele faz essa defesa, né, da colonização, ele posiciona o português como aquele que soube de forma, né, primeiro que ele essencializa, né, o português, né, já tem essa criação, né, dessa identidade, né, ele posiciona, né, a colonização portuguesa como o sistema que melhor, né, lidou com os polos opostos, né, entre os dominantes, né, e os povos sob sua dominação. Sim, exatamente, né, não houve, que é exatamente a crítica que é feita já tem um livro que chama Casagrande Senzala e a Crítica Brasileira de 33 a 44, que foi organizado por esse professor que eu mencionei, o Edson Nery da Fonseca. Ele reuniu as principais críticas que saíram sobre o Casagrande Senzala já em 33 até 44. E, lógico, a maior parte são elogiosas, mas ali já tem algumas críticas em relação a essa visão doce sobre a colonização. Mas a maior, digamos, a crítica mais estruturada, ela vai ser feita nos anos 50, né, pelo Roger Bastide, né, e também pelo Florestan Fernandes. Eles fazem, né, tanto o Florestan Fernandes quanto o Roger Bastide, eles participam de um projeto de pesquisa da Unesco que é para estudar as relações raciais, né, e as relações raciais aqui no Brasil. E nesse projeto, né, no desenvolvimento desse projeto, eles acabam tecendo, né, na elaboração dos trabalhos deles, eles acabam desconstruindo, né, e criticando frontalmente, né, essa visão do Gilberto Freire sobre, especialmente sobre a escravidão, né. E aí, lógico, isso é nos anos 50, né, esse projeto da Unesco, né, financiado pela Unesco, e posteriormente, né, como eu mencionei, nos anos 60, mais para os 70, essa escola, chamada Escola Paulista de Sociologia, né, ela acaba desenvolvendo, né, um trabalho mais amplo, né, e angariando alunos, né, dentre eles os que eu mencionei, né, aqui na USP, né, eu estou falando de São Paulo, né, por isso que eu falei aqui na USP, né, o professor Ottaviani, né, na área de Sociologia, e o Fernando Henrique Cardoso, né, que são orientandos do Florestan Fernandes, né. O Fernando Henrique Cardoso faz um trabalho sobre as relações raciais em Florianópolis, né, e que acaba, então, digamos, procurando dinamitar toda essa visão, né, que o Gilberto Freire construiu, né, amena sobre as relações raciais, né. É claro que assim isso é bastante, assim, digamos, não é que é passível de questionamento, né? É importante, acho que, pontuar, né, que, lógico, o Gilberto Freire ele fala de uma relação, né, ele fala, né, ele classifica, né, em vários momentos da obra dele as relações entre senhores e escravos como sendo muitas vezes marcadas por uma certa proximidade, né. Agora, ao mesmo tempo, em várias passagens do Casagrande Senzala, existe bastante evidente uma
e isso é um paradoxo, né? Existe uma denúncia em relação aos males da escravidão, né? Tem passagens assim que ele fala, agora eu me lembro de uma assim que ele fala: a escravidão desenraizou o negro do seu meio social. Tem várias passagens em que o Gilberto Freire fala da violência, né? Agora, essas passagens, elas convivem com a maioria, né, do texto falando sobre a amenidade, mas essas passagens, elas estão presentes, né? A última página do Casagrande Senzala, ela é um, digamos, um meia-culpa, né? Que ele fala, mas não foi de toda... Eu não lembro, ele fala uma coisa, mas não foi de toda... Ele fala assim, não foi fácil, né, a vida dos negros, houve os que morreram de banzo, e aí ele termina, se vocês pegarem a última página do Casagrande Senzala, ele termina falando de todas as doenças que os escravos negros sofreram, né, ao longo da sua, né, desde o porão, né, dos navios negreiros até a sua vivência nas plantações, né. Ele enumera, parece até aquela música do Arnaldo Antunes, né, do Pulso Ainda Pulsa, né, ele começa a falar num monte de doenças. O fim do Casagrande Senzala é uma enumeração de doenças, assim, né, que os escravos negros sofreram, né. Então, isso é algo que é bastante paradoxal, né. Já várias tem um antropólogo, né, que é bastante conhecido, né, que é o Hermano Viana. Eu lembro que no ano 2000, quando houve o centenário do Gilberto Freire, ele escreveu um texto para a Folha de São Paulo, bastante provocativo, dizendo que não havia democracia racial na obra do Gilberto Freire. De fato, a experiência racial, ela não está presente no Casagrande Senzala, mas a ideia está. Ela pode não estar dita com essas letras, né, mas se nós formos ver, né, em muitos momentos, né, não só da Casagrande Senzala, mas de outros textos de Gilberto Freire, essa ideia da democracia racial, né, ela tá presente, né. Ele, no prefácio à primeira edição do Casagrande Senzala, ele fala: a miscigenação corrigiu a distância social antes existente. Então, essa ideia, ela tá presente. É muito interessante um negócio, né, que, por exemplo, você mencionou Fernão Pinto, né, como uma das referências importantes ali do Gilberto Freire para pensar a adaptabilidade do português, né? E se pensar o contexto em que essa obra foi escrita, já era no contexto de decadência ali de Portugal, né, na Ásia, né? Uhum. O que mostra assim, também uma contradição, né? E lembrando aqui também, o finalzinho do texto, né, do Oriente e Ocidente, né, que a gente leu, né, você falou agora do Roger Bastide, né, do Florestan, né, ele usa exatamente o Roger Bastide para falar aquela história lá do Cafuné, que é de novo transformando a exploração, né, das senhoras com as escravas quase uma relação de sedução, né, erotizada, e não uma relação de poder propriamente dita, né. Então, como ele é um escritor assim, talentoso também, né, ele consegue né, tirar assim, de algo que poderia ser uma armadilha para ele, um trunfo, uma carta na manga, né? Sim. Esse dom da escrita dele, assim, tem a passagem que eu mencionei aí lá, acho que logo do começo, sobre a Desmucambos, né, que ele faz lá dos panos, dos chales, assim, né, é uma passagem assim que, puxa, parece um romance, né, parece um romance. Ele faz uma enumeração de coisas ali que é coisa de romancista, né? Só mencionando aqui, mas não é fazer propaganda, não, já que você falou do Fernão Mendes Pinto, o livro que tem os dois textos do Gilberto Freire, tem um texto do Gilberto Freire sobre o Fernão Mendes Pinto e o texto sobre o Garcia de Horta, é esse perfil de Euclides e outros perfis, que ele faz o perfil de várias... faz o perfil de Euclides da Cunha, faz o perfil... não, peraí, é um outro livro. Agora, me desculpa, eu falei, não é esse livro, não. É um outro livro,
Depois eu vou procurar, me desculpa, não é no perfil de Opiniões Perfil, não. É um outro livro do Gilberto Freire que eu não me lembro agora, que ele tem um texto sobre o Fernão Mendes Pinto e outro sobre o Garcia de Horta. Não é nesse livro, não. Desculpa. O pessoal continua tímido? Pergunta, gente. Eu não vou começar a expor as perguntas que vocês fizeram na aula passada. Eu tenho uma pergunta. Opa, Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tentei fazer pelo chat, mas acho que eu não estava me fazendo muito entender com as palavras. Então, achei melhor ligar o áudio mesmo. Né? Boa noite, professor. Eu queria perguntar sobre o trabalho do Paulo Freire, aí, especificamente esse capítulo, que o Guilherme até comentou que nós estudamos ele, né, na disciplina de tópicos especiais, né, de historiografia brasileira. E eu queria perguntar um pouco sobre esse trabalho dele como historiador, digamos assim. Do pouco que eu li do Gilberto Freire, foi muito pouco, né? Ainda sou graduanda, mas principalmente esse texto, né, o Oriente e o Ocidente, me pareceu um pouco diferente de textos que eu li de outros historiadores da mesma época, no que se refere à questão, principalmente de documentos. O Gilberto Freire não cita muito, né, textos, documentos, igual outros historiadores que a gente costuma ler na faculdade citam, né? Você esclareceu um pouco sobre a questão da formação dele, né, que ele teve nos Estados Unidos, né, e sobre a influência que ele teve principalmente de antropólogos, né? Você citou Franz Boas e, enfim, outras influências da antropologia, né, que ele teve. E esse texto do Oriente e Ocidente, ele me parece, eu enxergo nele muito essa contribuição também antropológica, não sei se seria sociológica o termo certo, mas eu queria te perguntar qual você acha que é a contribuição desse trabalho dele sobre o Oriente, né, para a historiografia. Essa é a minha pergunta. Tá. Então, eu não vejo não vejo assim que ele não utilize, ele não cite fontes e, por exemplo, nesse capítulo Oriente e Ocidente, ele cita várias, não só viajantes, mas ele cita documentos do Arquivo da Bahia, né, quando ele fala da relação que ele chama das arribadas, né, que são aqueles navios que estão vindo, né, da Inglaterra, e aí sob o pretexto de se consertarem aqui no caminho até a Índia, ele cita muita documentação de arquivo, né, do Arquivo da Bahia, de arquivos religiosos, que é uma coisa que ele também trabalha bastante. Na verdade, assim, eu não vejo, eu não comungo dessa opinião, assim, não estou querendo fazer uma defesa dele, não sou advogado dele, mas é que, na verdade, não só o Sobrados e Mucambos, mas o Casagrande Senzala, eles são livros fartamente documentados. Ele faz uma pesquisa, assim, tanto para um quanto para outro, né, bastante você pegar que o Chino Tropical, ele tem o capítulo, né? Se você pegar os Sobrados e Mucambos, né, e aí vai ver a bibliografia no fim, os arquivos que ele visita, e não só os arquivos, né, ele enumera também as séries documentais, né, as atas de câmaras. Ele faz uma pesquisa e utiliza bastante isso, assim. Então, a meu ver, assim, ele faz uma pesquisa histórica bastante sólida, assim, né? É até uma coisa assim que comenta-se, né, que ele vai fazer o mestrado, né, como eu disse, na Universidade de Colômbia, né, em 1922, e ele volta para Recife em 1923. E assim, né, o que dizem é que ele vira meio que uma pessoa, digamos assim, um peixe fora d'água, né, porque até aquele momento as pessoas se formavam em direito e em medicina. O sujeito vem dos Estados Unidos com um diploma de mestrado, ninguém entendia muito bem, assim, sabe, o que ele fazia. Assim, ele fez um mestrado na Faculdade de Ciências Políticas, Jurídicas e Sociais da Universidade de Colômbia. O que esse cara é, assim, né?
E aí, assim, né, quando ele lança o Casagrande Senzala em 33, né, há um grande espanto em relação exatamente à pesquisa, né, histórica que ele concebeu para o livro. Né? O número de notas do livro é uma coisa né, fora do comum. Né? E ele e é uma, né, o Casagrande Senzala, né, ele começa a escrever, né, em Stanford, né, ele passa um tempo nos Estados Unidos no começo dos anos 30, né, e aí depois ele faz pesquisa em Portugal, faz pesquisa no Rio de Janeiro, na Bahia. Quer dizer, nos Estados Unidos, o que ele basicamente leu foram os livros de viajantes estrangeiros. Né? Ele teve acesso a uma biblioteca que na época era uma das principais bibliotecas de livros de viagem, que era da Universidade de Stanford, de um geógrafo chamado John Casper Brenner. Ele também, já nos anos 20, ele convive com um historiador que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Manuel de Oliveira Lima, né? Que é um historiador também bastante importante, que foi embaixador do Brasil em Washington, foi embaixador do Brasil, quer dizer, ele ocupou cargos diplomáticos em outros lugares do mundo, como a Argentina, no Japão também. Então, assim, o Gilberto ele tem uma pesquisa, a meu ver, em arquivo bastante sólida, e isso é algo que acaba impactando assim, a historiografia no momento, por exemplo, do lançamento do Casagrande Senzala. Agora, muitas vezes a imagem, o que fica é essa, digamos, essa importância que ele dá à história miúda, aos causos, né, a história ele também ele lida com uma documentação que muitas pessoas não lidavam, que são diários íntimos de famílias, né, de engenhos. Ele lida com essa documentação que ela é bastante particular, né? Ele teve acesso a diários de famílias de engenho, né? Coisa que provavelmente ele só teve por conta da proximidade dele ali por estar no Recife. Né? Tem uma passagem ali no texto que a gente leu, eu acho que mostra assim, também um aspecto da criatividade do Gilberto Freire no lidar com essa documentação. Né? Está me ouvindo? Que passou uma moto aqui. Tá, tem uma passagem que me parece que nesse texto que a gente leu, né, do Oriente e Ocidente, mostra um pouco dessa criatividade do Gilberto Freire na leitura dessa documentação. Né? Eu me lembro dele mencionar um documento que eu acho que era um anúncio de um escravo que fugiu. E ele pega esse anúncio para mostrar como é que o escravo estava se vestindo ao fugir. Né? E aí traçar uma hipótese de que as vestimentas vindas da Índia não eram somente para os nobres da terra, para os abastados, mas também para as classes mais baixas, inclusive os escravos. Né? Ou seja, esse tipo de astúcia, né, no tratamento da documentação é muito interessante o Gilberto Freire. Eu acho que é até positivo, eu acho que essa formação antropológica, porque dá a ele essa condição de lançar esse tipo de problema, né, para a fonte histórica, que era muito pouco comum na época dele. Né? Eu também tenho essa leitura que eu acho que, em comparação com a geração dele, ele usou e abusou de muitas fontes. Né? Talvez a diferença para uma historiografia mais profissional que vai surgir na década de 70, seja assim, até o ecletismo de fontes, né, que ele utiliza. Né? Os trabalhos mais monográficos posteriores, eles vão lá num certo tipo de tipologia, né, ou de documentação, e exploram aquela tipologia, né, às vezes remetendo algumas outras, mas tem muito ecletismo. O Gilberto Freire não, ele pega tudo que esteja disponível, né, desde a arte até os causos populares, as canções, a oralidade, as palavras, né, a língua, e também os documentos privados, né, os documentos também de arquivos. Né, eu também vejo dessa forma. Eu acho que
Gilberto Freire, nesse aspecto, ele teve muito mais contribuições para a historiografia do que uma dissonância, né, do trabalho. Enfim, como eu leio também essa questão. Mais questões? Tem uma questão que surgiu na aula passada, né, de uma aluna, que eu acho que deve estar presente, não estou vendo ela aqui no primeiro plano das carinhas que eu estou vendo, mas eu vi ela entrando, que foi uma consideração dela que eu concordei, que eu queria trazer para você, assim, sabe, também para ver o que você pensa. Ela sentiu na leitura do texto, né, que ela falou o seguinte, que ela esperava, quando ela começou a leitura do texto, que mais do decorrer da argumentação, Gilberto Freire ia propor uma presença muito mais substancial da Ásia, né, na formação da cultura brasileira, do que de fato ele acabou propondo, né, quando ele vai desenvolvendo um argumento. A expressão que ela utilizou é que parece que essa influência que ele trouxe seria uma influência mais indireta, ou seja, por meio, por exemplo, da cultura material, por meio dos produtos que chegavam, das plantas que eram aclimatadas, né, e foi havendo uma espécie de adaptação de uma estética, vamos chamar assim, ou de hábitos orientais, numa forma social que coincidia, em vários aspectos, com a forma social asiática em função dos dois lados, né, dessa relação, que é muito centralmente colocada a estrutura do patriarcalismo, né, do patriarcado. Né? Eu tendi a concordar com essa consideração dela, mas, por outro lado, eu me lembro que uma das objeções que foram feitas dessa tese de Gilberto Freire é que ele exagerava na dose, né, dessa presença asiática na cultura brasileira. Como é que você pensa isso? Assim? Qual que é o peso, de fato, assim, na sua leitura para o Gilberto Freire da Ásia na cultura brasileira como um todo? Ou será que também em Gilberto Freire a gente poderia pensar aquele predomínio, né, mais direto da cultura africana, portuguesa, indígena, no sentido mais simples, né, dessa equação? Então, eu acho que o que ele acaba fazendo é elegendo tudo que é elemento tropical da cultura asiática, ele acaba realçando. Eu acho que o que não é, o que não corresponde a essa tropicalidade, ele acaba deixando de lado, ele não enfatiza assim, ele não dá ênfase, né? Mesmo a questão da hierarquia da sociedade, né, que é uma coisa que ele enfatiza, né, que as sociedades orientais elas têm uma hierarquia que felizmente se transportou para a sociedade brasileira, mas é algo que ele dá menos ênfase, eu acho, assim. Ele dá mais ênfase à questão mesmo da cultura, do que há de semelhante, né, do que torna a chamada o Oriente Tropical semelhante, o que é comum entre o Oriente Tropical e a América Portuguesa, que é tropical, né? Eu fico com essa impressão, assim, que ele de fato, digamos, ele circunscreve, né, esse Oriente no que ele tem de comum com a América Portuguesa, assim, né? Ele não vai muito além dessa fronteira, assim, né? E você acha assim, que tem um aspecto aí, uma espécie de determinismo geográfico nessa Sim, leitura? sim, com certeza tem. Ele não acaba não fugindo disso, né? Apesar dele falar, né, que, digamos, dele enfatizar a questão cultural, o aspecto da geografia é muito dominante, assim, né? Com certeza. A coisa do clima, né, da Índia, a semelhança É. com o Brasil, né, que você referiu também, né, na viagem, né, em caso de viagem.
É. Gente, mais perguntas? Ou, não precisa ter pergunta no formato de interrogação, pode ser uma afirmação, pode ser um comentário. Não? Acho que o pessoal está meio tímido hoje. Bom, se não tivermos mais perguntas, eu acho que a gente pode ir encaminhando, né, para o final, né? E aí, nesse momento, eu quero, pela terceira ou quarta vez, né, agradecer. Como eu falei, cada vez a gente agradece com um aspecto diferente, agora pelo debate, né, pela conversa, pela interação, né, que você nos proporcionou, né, debater um pouco aí a partir das nossas questões, das nossas dúvidas, das nossas impressões, né, da Stephanie, da Raíssa, minhas, né, e certamente as pessoas estão aí atentas, embora tímidas, né, eu acho que foi muito legal. Quero agradecer a presença também de todos os outros que estiveram presentes. E passo a palavra aí para o Gustavo, se ele quiser deixar aí alguma mensagem ou fazer uma conclusão, um fechamento. Fique à vontade, a casa é sua. Espero que retorne, inclusive, tomara que a gente possa fazer outras atividades aqui. Não vamos demorar mais 20 anos, né? Sim, Vamos sim. encontrar. Eu queria, sim, assim, agradecer mais uma vez ao professor Guilherme essa oportunidade, né, de falar sobre o Gilberto Freire, de rever, né, você, mesmo que muito à distância, né. De fato, para mim, assim, falar sobre o Gilberto Freire assim, é muito, assim, eu digo assim, revigorante, porque é um autor que eu venho estudando já, né, há muito tempo, né, assim, primeiro por uma escolha, né, acadêmica, e depois pela minha trajetória, né, lá na editora, né, com as obras dele. E eu acho que, assim, ele ainda, eu acho que ele pode. Agora eu me lembrei, o texto sobre o Fernão Mendes Pinto está num livro do Gilberto Freire chamado Vida, Forma e Cor, que não está publicado pela Global. É um texto acho que chama Em Torno da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. O livro chama Vida, Forma e Cor. Para mim, assim, eu acho que o Gilberto Freire ainda ele tem uma obra gigantesca, né? E eu acho que uma notícia boa para quem se dedicar a estudar o Gilberto Freire é que nesse momento está perto de se concluir, né? O Gilberto Freire, né? Ele morreu em 87 e a esposa dele, né? A dona Madalena, na época criou a Fundação Gilberto Freire, que tem a biblioteca dele, e a biblioteca, enfim, ela desde então ela não havia sido catalogada, né? Já faz pouco mais de um ano e meio, a Fundação Gilberto Freire está fazendo um trabalho gigantesco de restauração da casa, né? A casa onde o Gilberto Freire morou, e também, graças a não sei quem, de catalogação da biblioteca do Gilberto Freire, né? Então, Oxalá, nos próximos, sei lá, daqui a um ano e meio, dois, quem sabe vai ser possível. Assim, eu tive a oportunidade de pesquisar na biblioteca dele. A biblioteca ela sempre se manteve acessível a pesquisadores, né, da obra do Gilberto Freire, né? Desde quando estava no mestrado, a fundação possibilitou, mas era difícil porque não, assim, né, não havia catalogação. A gente eu fui olhando as estantes e, e pela notícia que eu tenho, pelo que eu tenho visto, né, pelas redes sociais também, mas pela notícia que eu tenho lá da Jamile, que é gerente editorial e de acervo lá da Fundação Gilberto Freire, né, está havendo essa total restauração da casa dele, né, que era uma coisa muito necessária, porque ela biologicamente, ela se degrada com o tempo, né, invariavelmente, e ela foi fruto de saques também, foi roubada, né, teve uma coisa de anos atrás, roubaram pertences do Gilberto Freire lá, medalhas e tal, e ela infelizmente ela ficou um tempo vulnerável, e é um lugar, né, que para quem nunca foi, ela fica nesse bairro que é Apupux, no Recife, onde ela ocupa um quarteirão,
é um terreno muito grande. O Gilberto Freire, em volta da casa, ele fez plantou várias árvores, né, tem pitombeira, mangueira, e a casa ela é visitada por várias escolas e também por turistas, né? Até hoje ela é visitada e tal, né? Mas faltava ela ser restaurada e faltava ver essa catalogação, que felizmente ela tá em curso, acredito que um espaço aí acho que ao longo de 2022 a restauração vai terminar, a catalogação do acervo acho que já vai demorar mais um pouco, mas é uma notícia boa para quem se dedicar, quem se arvorar a estudar o Gilberto Freire. É isso, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar sobre ele e agradecer essa oportunidade aí de contar um pouco assim das minhas leituras, enfim, queria acima de tudo agradecer vocês aí, e você, Guilherme. Muito, eu te agradeço. Gente, então acho que é isso, né? Mais uma notícia boa, né? O Gustavo aí nos deu sobre a casa aí de Gilberto Freire e a biblioteca. Certamente daqui a pouco vai surgir muitos trabalhos novos, né? Aqueles autores que tempo passa ele continua sempre sendo comentado, né? Apesar das críticas, apesar das polêmicas, das concepções políticas, né? E ideológicas bem complicadas, né? Que a gente viu aqui, inclusive, ao ter sempre revisitado e estudado. É isso. Eu acho que eu vou finalizar então aqui a nossa gravação. Né? Vou lembrar a todos e todas que, em relação aos certificados, vocês esperem algumas semanas, né? E depois vocês vão estar acessíveis no CIEC, tá? Pelo sistema do CIEC. Se alguém tiver dúvida de como funciona, pode entrar em contato comigo, né? Que eu ajudo aí a solucionar o que for necessário. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado. Gustavo, mais uma vez. A gente se fala aí na próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Falou, obrigado. Um abraço. Um abraço.